Você já se sentiu como se todo mundo falasse bem? Você vai nos lugares e todo mundo consegue se expressar, todo mundo consegue colocar suas ideias pra fora e na hora que é a sua vez, você simplesmente trava. Ou mesmo que você não tenha essa dificuldade, mesmo que só sinta aquele nervosismo ou até que sinta alguma coisa, você sente que você consegue falar bem. O potencial tá na sua frente, só que você não consegue agarrar. Bom, eu tô aqui pra te ajudar. Meu nome é Alice Siena, eu sou atriz, sou professora de oratória, sou jurada e organizadora de concursos e hoje a gente vai conversar sobre como fazer essa fala florescer. Mas antes da gente receber as visitas em casa, bora fazer uma faxina, né? Vamos limpar todos esses mitos da oratória primeiro, antes de a gente sequer ter a possibilidade de eles atrapalharem a nossa vida. Geralmente, sem você começar a pensar sobre fala, pensar sobre comunicação, as pessoas geralmente falam, é dom. A pessoa já nasce sabendo fazer isso, né? A pessoa tem o dom da oratória, o dom da fala. É óbvio que essa resposta vai ser a mais comum. É a mais fácil. Eu não consigo, a pessoa do meu lado consegue? Simples, ela nasceu com potencial e eu não. Mas não é bem assim. Você não nasce sabendo falar, você aprende a falar. E bem como você aprende a falar, você também pode aprender a se expressar bem. E é daí que a gente vai partir do nosso pressuposto. E que pessoas que começam a estudar e que criam essa consciência começam com uma fala um pouco reducionista às vezes, de é só treinar que você consegue. Gente, treinamento sem método não vai resultar em nada. Você vai falar, e o máximo que você vai fazer é desenvolver um monte de vícios que vão te atrapalhar mais pra frente na hora de você conseguir se expressar. Então, a gente precisa pensar uma forma de estudar isso. E aí, a hora que a gente dá o próximo passo em direção a conseguir chegar, às vezes a nossa fala começa a ficar instrumentalizada. Como assim instrumentalizada? Ela se torna instrumento de algo maior, como algo de um lucro, como uma oratória de sucesso, uma oratória vencedora. Eu vou te apresentar um método do sucesso para oratória. Isso não vai funcionar. Isso não dá certo. E eu vou te provar isso com uma história. Aos meus 10 aninhos de idade, eu lembro da cena em que eu tava deitada na cama da minha mãe e ela tava lá, passando pelo Facebook, eu nem tinha rede social na época, e, de repente, ela vê uma publicação falando curso de teatro para crianças entre 8 e 14 anos. E aí, ela vira e fala, ela olha pra publicação, olha pra mim, olha pra publicação, fala, Alice, você não quer fazer aula de teatro, não? Eu falo, tá, vou fazer. Não tinha nada a perder, fui. E como vocês podem perceber, anos depois eu ainda continuo nessa vida. Desde os meus 10 anos de idade, eu estou estudando teatro. Eu estou vivenciando a arte cênica. E o teatro ele tem um poder especial. Porque muita gente acha que o teatro te ensina a fingir ser outra pessoa. Só que não é bem por aí. O teatro, geralmente, ele te ensina a ser esse outro. A ser essa outra pessoa de uma forma com que essa vivência entretenha alguém. Inclusive, linhas do teatro usam as suas próprias memórias para se aproximar da vivência da personagem. Muitas vezes você não vai ter vivido o que ela viveu, mas você consegue se aproximar emocionalmente disso e permitir sentir o mais próximo da verdade daquela cena. E por que eu tô te contando isso? Porque estudando a arte de ser um outro durante tanto tempo, me fez perceber algumas coisas. E ela faz as pessoas que estudam teatro perceber como que essa humanidade funciona. Porque, afinal de contas, a arte é de pessoas para pessoas, é de seres humanos para seres humanos. Então, a gente entende o que há de mais humano na nossa relação. E a gente entende que não há comunicação sem humanidade. Não tem comunicação sem usar as ferramentas da sua vida, as ferramentas da sua história, da sua psicologia, do contexto, da fala, da arte, de tudo, para conseguir se aproximar do seu espectador, se aproximar da pessoa que está ouvindo. E é por isso que falar de uma oratória ou de uma fala de sucesso, uma fala vencedora, não vai dar certo, porque você está falando para ganhar. Você vai ganhar o quê? Se você não falar para se comunicar,
se você não falar em prol de uma humanidade, você nunca vai conseguir chegar numa fala autêntica. E é essa perspectiva que a gente vai adotar aqui. Uma fala verdadeira, uma fala artística, uma fala autêntica. Em que a gente possa usar as ferramentas da nossa realidade para conseguir se aproximar do outro. Quer um exemplo? Fofoca. O ser humano é fofoqueiro, não tem como. Eu começo a contar uma fofoca, menina, deixa eu te contar. Automaticamente a pessoa já está aqui com você. Quer um exemplo de como isso funciona? Se eu começar a contar a história de como com 10 anos de idade eu comecei a fazer aula de teatro. Outro exemplo é como que talvez você pegue um conceito que parece uma coisa e você mostre que ele não é. Tipo, como que o teatro seria a arte de fingir e na verdade ele é a arte do ser. Então, essas técnicas que eu acabei de usar com você são técnicas que a gente aprende, que a gente consegue perceber elas na nossa humanidade, na nossa materialidade, no que a gente está vivendo. E é por isso que é muito importante a gente entender algumas coisas. E é por isso que agora a gente vai entender quais são essas ferramentas e como que a gente vai conseguir fazer isso. E a gente tem que partir de uma base. Qual que é a base da nossa comunicação, daquilo que a gente vai estudar agora? É que comunicação é ponte. Imagina, um rio passando. De um lado do rio tô eu e a terra que eu tenho. Do outro lado tá você. A gente resolve construir uma ponte nesse rio para conseguir conectar os dois lados. Para isso, eu preciso estudar como que o rio vai funcionar. Como que o rio vai interferir nessa ponte, se ele vai inundar ela ou não, qual altura que ela precisa ter, como é o terreno do seu lado, como é o terreno do meu lado, quais os recursos que cada lado tem, para a gente conseguir construir uma ponte que não é nem minha, nem sua. Ela é de nós dois ao mesmo tempo. A comunicação, ela é exatamente isso, é entender o eu, é entender o outro e o meio pelo qual a gente está convivendo. E é por isso que a gente consegue perceber, chegar em técnicas que efetivamente façam a diferença. Isso são ferramentas de análise, são coisas para a gente entender. Depois a gente começa a praticar de forma mais incisiva. Vamos pensar numa coisa. Eu tenho certeza que você já teve aula com algum professor, alguma pessoa que sabia muito do que estava falando. Ela realmente tinha propriedade do que estava falando. Mas parece que não chegava em você. Parece que aquilo não te atingia. Você precisava ter uma força muito grande para conseguir prestar atenção naquilo. Era um esforço enorme e você não conseguia. Essa pessoa, ela não entendeu o seu lado do rio. Ela não entendeu a primeira das partes da nossa análise. Ela não entendeu o outro. Para a gente entender como que a gente vai caminhar, como que a gente vai conduzir a nossa fala, o nosso discurso, a gente tem que entender com quem que a gente está falando. A comunicação, ela não é só o eu, ela é também o outro. Ela é também com quem eu falo. O entendimento faz parte da mensagem. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, entender o nosso público. Se você vai falar para uma plateia de jovens, por exemplo, pessoas que estão com o nível hormonal aqui, estão buscando emoção, estão buscando sensações, estão experienciando a vida com uma certa intensidade e consciência pela primeira vez, você tentar fazer aquilo monótono, aquilo sentado numa mesa atrás, falando sem nenhum gesto e num único tom, é óbvio que ninguém vai prestar atenção. Esse público não está nem aí para essa entonação. Mas se você falar com dinamismo, falar com expressão, usar referências que aquela pessoa sabe, aí as coisas começam a conversar. Você se conecta com a pessoa através de conteúdos que ela tem. Mesmo que não seja, por exemplo, uma plateia que você vai dar uma aula, uma entrevista de emprego que seja. Você entendendo a empresa que você está, você entendendo com o interlocutor que você vai conversar, você entende como que eu consigo moldar a minha fala a isso. Além de toda essa perspectiva, percebe que já entrou um outro fator aí. Percebe que a ideia de empresa, na hora que eu falei do exemplo da entrevista, já começa a ser considerada. Eu tenho que considerar o lado do outro, eu tenho que considerar aquele lugar, mas eu também tenho que considerar onde eu estou falando. Eu estou falando numa escola? Eu estou falando para uma plateia de uma empresa mesmo? Eu estou falando para um interlocutor que vai me avaliar? Eu tô conversando com alguém, eu tô tentando fechar uma parceria. Qual é o local que eu tô?
onde eu tô falando. Por que isso é importante? Porque a gente entende qual é o propósito da nossa fala. Qual é o propósito da gente estar ali. Se eu estou falando numa escola, se eu estou falando para alunos, se eu sou uma professora, eu preciso usar uma linguagem, usar algo que tenha a ver com o ensino, tenha a ver com didática, tenha a ver com passar algo que tenha a ver com conteúdo, com conhecimento. Se a gente estiver falando de uma parceria, eu muitas vezes tenho que comunicar valores, eu tenho que comunicar o que eu tenho e o que eu espero do outro. Essa linguagem é diferente, a forma com que a gente vai fazer é diferente. Então, isso tem que ser avaliado. A gente pensar, por que eu tô falando aqui? Esse porquê pode ser tanto um porquê pessoal, como pode ser um porquê realmente. Quais são as características do lugar em que você está falando? Como eu disse, isso vai de propósito da instituição, isso também às vezes vai de como que você quer atingir aquele público, como que você quer parecer para aquele lugar, quais são as formalidades daquele lugar. Não adianta eu, por exemplo, ir num lugar que só exige que eu fale em linguagem formal e querer usar gíria. Mas se eu quiser, por exemplo, me comunicar com uma plateia que não tem tanta formalidade assim, eu posso usar algo aqui, algo ali, posso usar alguns dialetos diferentes, uns dialetos populares, para me conectar com esse público. Se esse lugar permite, ok, faça. Mas sempre pense quais são as necessidades e quais são as exigências do lugar em que você está falando. Mas está faltando uma parte desse quebra-cabeça. O seu público, ele dita como você vai falar. O seu local dita o propósito da sua fala. Mas está faltando um elemento. Está faltando você nisso aí. Comunicação não existe sem emissor. E a ideia de que um emissor é neutro, que uma pessoa é neutra, não existe. Afinal de contas, você não consegue sair de si. Você não consegue deixar de ser você. Toda a sua fala é você. Não tem como deixar disso. Não tem como se despir disso. A gente precisa entender esse local. Porque quando a gente começa a entender de onde que eu comecei a falar assim, de onde que veio essa influência, eu tenho certeza que em algum momento você já estava falando e pensou, nossa, eu falei igualzinho minha mãe, eu falei igualzinho meu pai, eu falei igualzinho alguém que cuidou de você, que cresceu junto com você. O seu ciclo social, a sua família, tudo que te envolve influencia a sua fala. E entender de onde isso vem e como você se sente a partir disso, como você se sente com isso, é mega importante para você ter consciência do que você está falando. Para você conseguir entender que, ok, eu falei de um jeito que eu não gostei, ficou meio estranho. Por quê? E como que você faz para mudar isso? E é agora que a nossa conversa começa a ir para a prática. A gente vai entender agora como que a gente vai fazer, como que a gente vai realmente praticar o que a gente está falando aqui. Porque até agora o que eu te apresentei foram ferramentas de análise. E aí a gente precisa, primeiro, aplicar essas ferramentas de análise. Vou fazer um discurso em público. Para qual público que eu estou falando? Onde que eu estou falando? Qual que é o meu propósito ali? O que eu quero ser ali? Como eu quero aparecer ali? E entender isso. E depois, começa a treinar e praticar sem pensar. Sem nem assim, deu uma brecha, eu tô sozinha. Vai. Nem titubeie, só vai. Por quê? Eu sei porque eu falei do mito de que só treinar. Mas como eu disse, agora a gente tem um método. Então a gente precisa treinar. A gente precisa agora entender que a gente só vai conseguir lidar com medos, lidar com aflições expostos a ele. Expostos ao que está fazendo a gente não ter confiança. Então, a gente precisa se expor à fala. Ai, mas eu não tenho tantas situações para me expor à fala assim, eu quero melhorar. Imagina! Ai, tô indo para a faculdade, para a escola, para o trabalho de ônibus. Tenho nada para fazer. Pensa, nossa, se eu tivesse que dar uma palestra sobre tal assunto, como que seria? E cria uma situação. Imagina essa palestra, imagina essa fala. Imagina, por exemplo, se você tivesse que fechar uma parceria com alguém que você sabe as características. Como que você faria? Imagina, usa da sua paranoia para alguma coisa boa. Faz com que isso te crie consciência, já te prepare para as coisas. E você pense, a minha fala não tá tão assim. A minha fala não tá de um jeito que eu gosto. A minha fala tá indo para um lado que talvez não seja interessante para o meu público. E é importante pensar na experiência de te ouvir. Pensar na experiência de como é
ver aquela performance que você está fazendo, ver aquilo que você está apresentando. É importante fazer esse processo inverso, imaginar, esse outro que pensa dessa forma está me vendo como? Como que ele está vendo essa fala? E nisso entra a nossa terceira dica, que muitas vezes a galera cai nesse erro: treinar olhando pro espelho. Não treina olhando pro espelho, por favor, é tudo que eu te peço. Pelo menos, se você não conseguir não treinar, só evita treinar olhando pro espelho. Por quê? Pensa o seguinte, você vai lá, fala olhando pro espelho, e aí, de repente você percebe, eu tô fazendo essa mão aqui de um jeito que eu não gosto, eu tô fazendo uma expressão de um jeito que não tá legal, e aí você vai notando erros seus. Na hora que você for falar, na hora que você estiver no momento de verdade, todos esses erros voltam pra sua cabeça, voltam pra sua mente, e você vai tentar se controlar. Você vai tentar cortar o que não tá legal. E aí, você vai ficar mais preocupado com o que é que você tá exercendo ali, o que é que você tá não mostrando. Você vai ficar mais preocupado com os erros do que, de verdade, com se expressar ali. E expressar o que você precisa, expressar o seu propósito. Tente treinar olhando para a parede, para um ponto fixo, em algum lugar que preferencialmente ninguém esteja te vendo, para que você consiga desenvolver uma autoconsciência e não um autocontrole. Não tente se controlar, porque isso é impossível. Você não consegue se controlar totalmente, mas você consegue criar consciência sobre os seus atos, consciência sobre o que você está fazendo, sobre a forma com que você fala, para que você consiga chegar num local que, ok, eu sei o que eu posso melhorar, mas isso vai ser um processo doloroso. Isso você sai com fluidez, isso sai com fluidez, isso se mostra com fluidez. Então, a ideia de tudo é como que você consegue ser você mesmo em qualquer área. Como que a sua expressão é você. Porque o grande problema dos ruídos de comunicação é que a sua mensagem não chega. O grande problema da nossa fala é que a gente não consegue muitas vezes expressar totalmente quem nós somos. E é por isso que a gente precisa trabalhar uma oratória que não é dom, uma oratória que não é só treino e que não tem um método de sucesso. Uma oratória que entenda o outro, que entenda o caminho e que te ajude a entender você. Que você consiga praticar, que você consiga treinar de uma forma saudável, entendendo as ferramentas que a gente apresentou, entendendo as ferramentas que a realidade te apresenta, pegar as humanidades, pegar essas ciências que estão aqui para ajudar a gente, pegar o que há de mais humano e usar ao favor de você expressar a sua humanidade, de você expressar uma fala e fazer uma oratória essencialmente autêntica. Muito obrigada se você acompanhou até aqui. Eu não posso expressar o suficiente a minha gratidão por você ter acompanhado até o final do vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode falar, fique à vontade que a gente vai te responder. Se você quiser também, pode mandar uma DM pra gente nas redes sociais. Pode mandar no meu privado, Lice_Siena, no Instagram ou no Twitter. Ou segue também as redes sociais da produtora, @Ação Produções Artísticas, em todas as redes sociais, e aproveita que tem muita coisa boa vindo por aí, tá certo? Muito, muito obrigada e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!